Então, nós vamos abrir aí nossas Bíblias em Provérbios 1. E no decorrer aqui da nossa palavra, eu vou pedir para vocês abrirem alguns textos. Então, vamos lá. Nós vamos dividir a leitura desse Provérbios. Nós vamos ler do 1 ao 7 primeiro. E na nossa Bíblia, e talvez na Bíblia que você tá aí, vai ter uma descrição diferente, não da leitura, né? Mas daquele nomezinho que para o entendimento foi feito, né, ao longo dos anos nas Bíblias. Então, essa primeira parte está escrita assim, propósito. Qual o propósito, né? Quando Provérbios foi escrito, Salomão, todo mundo sabe a historinha, podia ter pedido riqueza, bens, e ele pediu ao Senhor sabedoria. E Deus deu. Salomão precisava de sabedoria, porque ele era um rei, né? E foi muito útil para o ensino daquela época e continua sendo útil para o nosso ensino hoje. Qual a nossa vantagem hoje? Hoje nós temos a Bíblia completa, né? Naquela época eles tinham partes. E Provérbios foi um grande alívio para o povo. Eu não sei se vocês lembram, né, que eu já tinha lido para vocês em Levíticos, por exemplo, quando um filho era rebelde, antes de Salomão, de Deus enviar sabedoria para um rei que fosse guiar o povo com sabedoria, um filho rebelde, que a Bíblia chama de contumaz, ele podia ser morto em praça pública, para servir de exemplo para os outros. Quando veio Salomão com sabedoria, o que ele falou? Usem a vara e não levem mais seus filhos à morte. Imagina que revolução, que coisa sábia. Crianças deixaram de ser mortas porque Salomão trouxe uma sabedoria. Porém, a Bíblia também diz, e aí nós vamos ler, deixa eu ver quem ficou com esse, que Cristo, então, é mais sábio do que Salomão. Quando Cristo veio, aí a sabedoria de Deus plena, o verbo que se fez carne, na pessoa de Cristo, trouxe então uma sabedoria completa. E que agora não era só para alguns, mas para todos aqueles que crescem que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele é a sabedoria. Então, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Vamos voltar aqui para o nosso Provérbios. Então, do 1 ao 7, eles estão explicando aqui o propósito de Provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhe der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ou seja, provérbios, sabedoria, é para o jovem inexperiente, mas também é para o sábio. Todo mundo precisa de um pouco mais de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de entendimento. Quanto mais a gente buscar sabedoria, mais nós vamos encontrar. Sempre tem algo para a gente fazer melhor do que a gente fazia.
Sempre tem um jeito melhor de falar. Sempre tem um jeito melhor de educar. Sempre tem um jeito melhor de conduzir nossa casa. Até a volta de Cristo, a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados conforme a imagem e semelhança dele, dia após dia. Então, não está na hora de aposentar. Ah, mas eu já tenho 30 anos de casado. Você ainda pode ser melhor em muitas coisas. Ah, mas eu, passei a fase, meus filhos já estão maiores. Sempre Deus nos dá, enquanto a gente tiver vida, a oportunidade de fazer diferente, fazer melhor. Agora, o reino de Deus, queridas, é tomado por esforço, já diz a Bíblia. Ninguém vai orar, pôr a mão na sua cabeça e vai falar, agora receba a sabedoria. Não funciona assim. Para adquirir sabedoria, a gente precisa de disciplina. O que nós estudamos no semestre passado? Disciplinas espirituais. Se você não orar, se você não meditar na palavra, se a gente não desacelerar, como nós estamos falando, nós não vamos obter sabedoria. Para obter sabedoria, precisa ter conhecimento. Aqui já disse, ó, conhecimento. Conhecimento traz discernimento. Isso tudo eu estou falando em questões espirituais. Por quê? Existe a sabedoria do mundo e existe a sabedoria de Deus. Vamos ler o texto que fala sobre isso. Tiago 3, 15 a 17. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. A sabedoria de Deus, ela não tem como base ambição, interesse. Quantas pessoas você vê que ela tem um jeitinho, né? Não, mas fulano é jeitoso, tem um jeitinho. Mas a base muitas vezes é o quê? Interesse. Ele tem jeitinho quando ele quer. Ele fala bem no ambiente que vai trazer um benefício para ele. Ele é super educado com o rico, mas trata os funcionários, os filhos, mal. Mas quem olha de fora, imagina, fulano, uma pessoa super sábia, extremamente educado. Mas quando você vai ver a base, ela é terrena, ela é demoníaca. E a sabedoria que vem de Deus, ela é espiritual. Por isso que nós vamos encontrar ela na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que tem poder de transformar a nossa mente e atingir o nosso coração. E é por isso que a gente leu aqui palavras como disciplina, entendimento, sensatez, justiça, correto, direito, prudência, conhecimento, orientação e discernimento. Por quê, gente? Porque vai passar pela nossa razão a sabedoria. Como eu disse, não vai ser assim, vem cá, põe a mão na minha cabeça. Também não tem que ver com a idade. A gente deveria, com a idade, se tornando mais sábio. Se a gente estiver buscando a Deus e a sabedoria na palavra, nós vamos, com o passar do tempo, ficar mais sábio. Mas tem muito idoso que foi mais teimoso, mais insensato, mais sem noção, é ou não é? Por quê? Porque a sabedoria dele está muitas vezes ligado, inclusive, às suas experiências pessoais. E as experiências pessoais, por vezes, elas foram motivo de amargura. Porque a Bíblia fala, o que é ser sábio? Perdoa. Uma vez só não, 70 vezes 7. Perdoa.
quebra essas cadeias que te amarram a uma pessoa, a uma circunstância, ao passado. Se liberta disso. Isso é um conselho bíblico. Você não vai viver amargurado, você não vai viver entristecido. A Bíblia fala, deixa o passado para trás, avança, olha para frente. Mas a sabedoria mundana e demoníaca, ela, o quê? Perdoar? Não. Esquece não. E quando puder, joga na cara. A pessoa precisa ouvir certas verdades. É um ditado popular, né? Quem perdoa é Deus. Eu não tenho amnésia, eu não sou bobo. Essa é a sabedoria terrena. O que é que acontece? De início, parece até um alívio. Quando você, por exemplo, joga na cara. Não, eu joguei mesmo. Tava por aqui, mas deu um alívio quando eu falei. Sabedoria terrena. O fruto parece até bom na hora, né? Um alívio. Mas com o passar do tempo, aquele fruto apodrece. Aquele falei, me senti aliviado, não houve perdão, não houve reconciliação. No final da vida, amargura, doença emocional, câncer. Então, o convite do Senhor para nós, nesse tempo que nós vamos estudar Provérbios, é escolham a sabedoria divina. E por isso que não vai ter sabedoria sem o temor do Senhor, que é o que está aqui no versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. É a base. Temer ao Senhor vai ser a base de quem quer viver com sabedoria. E nós vamos falar mais do temor do Senhor no Provérbios 2, que eu quero aprofundar com vocês o que seria esse temor. Hoje, nós vivemos um tempo que todo mundo ama a Deus. Já viu? Todo mundo ama a Deus. Até um ateu, ele não ama a Deus, mas ele até te respeita. Assim, não, tudo bem, é até bom você crer que mesmo que existe um Deus. Todo mundo ama a Deus. Todo mundo ama Jesus. Né? Uma grande maioria, pelo menos no Brasil, a gente não vive uma rejeição a Deus. Pelo contrário. Né? A pessoa até fala, não, eu vou lá na sua oração. Né? Às vezes, eu não tenho religião, eu não, mas falou de Deus. Todo mundo ama a Deus. Todo mundo quer Deus como Salvador, como abençoador. Mas poucas pessoas querem Deus como Senhor. Ter Deus como Senhor vai passar por temer ao Senhor. Porque tem hora, gente, que ter uma atitude sábia, se não na maioria das vezes, vai totalmente contra os nossos sentimentos. Nosso orgulho vai pro chão. E você, por disciplina, por temer ao Senhor, por entender que aquilo é a vontade de Deus, a gente tem uma atitude sábia. Nem todo dia a gente vai acordar e vai dizer, nossa, como eu amo ser sábia. Senhor, obrigada, porque hoje, naquela situação que eu tive que ser paciente, Senhor, obrigada, que oportunidade maravilhosa de ser sábia. Não, gente. Pega a nossa carne e mói. Só tem uma coisa. Quando a gente começa a viver os frutos de ter escolhido a sabedoria, você começa então a achar prazer em não viver para os seus sentimentos, mas viver de acordo com a vontade de Deus. Porque Provérbios vai trazer isso muito claro. Se você, meu filho, não desprezar os meus ensinos, você vai viver uma vida segura. Se você se preocupar com o pobre e for generoso, no dia da sua calamidade, no dia da doença, eu vou te sustentar. Nós vamos ver isso tudo aqui em Provérbios.
ainda muito nova, como eu conheci, né? Tive a oportunidade de conhecer a palavra ainda cedo. Eu falava, ai Deus, Salomão pediu sabedoria, eu também vou pedir. Então eu pedia duas coisas, sabedoria e discernimento de espírito, né? Discernir as coisas. Porque a gente precisa estar tomando decisão o tempo inteiro. Então, muito cedo eu comecei a pedir a Deus. Falei, Senhor, eu quero sabedoria e discernimento. Então, eu sou, assim, apaixonada por provérbios. Eu sei lá quantas vezes eu já li. Por quê? Eu fiz do provérbios, né, um para cada dia. Porque provérbios vai até 31. Então, eu leio com muita frequência. E eu vejo frutos que eu colho na minha vida. Por quê? Porque eu fui rápida em fazer o que a Bíblia instruía. Porque eu queria? Não. Porque era fácil? Não. É fácil olhar e falar assim, ah, mas você é boazinha, né? Você consegue. Gente, para você é mais fácil. Todas nós temos a semente do pecado dentro de nós. A gente não... A nossa luta da carne contra o espírito é para todos. Mas se você aprende a submeter a sua carne ao espírito, dia após dia vai ficando mais fácil. Porque você também vai colhendo o fruto daquilo. Então, às vezes de início te dói fazer como a Bíblia fala. Olha, mulher, fala menos. Porque se você falar menos... Até a tola calada se passa por sábia. Fala menos. Reclama menos. De início, dói. Que a nossa vontade é falar, é expressar tudo. Aí, daqui um pouco, você começa a ver fruto disso. Aí, da segunda vez, já se torna mais fácil, porque você lembra o fruto bom que você colheu. Apesar da dor inicial, da renúncia inicial. Então, não vai existir sabedoria divina longe fora do temor do Senhor. E nós vamos nos aprofundar no temor do Senhor no Provérbios 2. E aí, como eu disse, no nosso tempo agora, nós temos a sabedoria encarnada, Cristo. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios 1, 24. Mas para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Aleluia. Cristo é o poder de Deus. Ele é a sabedoria de Deus. Então, se nós temos Cristo nas nossas vidas, a sabedoria já habita em nós. Aí nós podemos contar com esse poder sobrenatural para agir de forma sábia. A gente se submete a ele e ao mesmo tempo ele fala assim, mas eu tô aqui, filha, com você. Pode ser sábia, eu habito em você. Eu tô com você. Olha que coisa linda. Gente, eu gosto de falar, né? Cristo, o nosso Deus, não é um Deus que fala assim, vai lá e faz, se vira. De jeito nenhum. Ele fala, ó, eu tô com você. Eu vou te ajudar. Eu vou te consolar. Porque às vezes tem uma atitude sábia, nós vamos precisar ser consolados pelo Espírito Santo. Para dar conta. Como é que você perdoa? Chateado, triste. Tá doendo. Tá doendo, ainda tem que perdoar. Aí o Espírito Santo tá lá dentro de você e falou, pode perdoar. Eu sou seu consolo. Eu enxugo suas lágrimas. Pode ficar livre dessa dor. Eu tô com você. Nós temos, isso precisa ser real, assim, ó, dentro de nós, real. Cristo é a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1:30.
Foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus, que se tornou a sabedoria de Deus em nosso favor. Nos declarou justos diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Portanto, como dizem as Escrituras, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se somente no Senhor. Eita, coisa boa. E aí, o dia que você ficar sábia, orgulhe-se no Senhor. Não é sobre nós, é sobre o poder de Deus em nós. A Bíblia diz: se existe algo de bom em mim e em você, vem da parte de Cristo. Porque nós, por nós mesmos, não produziríamos frutos de sabedoria. Basta olhar para uma criança. Ah, tão linda, tão inocente, 2 anos, manda ela dividir. É meu. É minha. Porque o orgulho já está lá. Então, o dia ainda que a gente for sábia, aí nós vamos lembrar: Senhor, é por meio de ti, para ti. Colossenses 2, 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Olha, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora, como é que eu vou descobrir esses tesouros se eu não conhecer a Cristo? Não vai ter jeito. Como eu conheço a Cristo? Conhecendo a palavra dele, me relacionando com ele. Por que me relacionando com ele? Tem gente que estuda a Bíblia para ser sábio aos seus próprios olhos. Tem vários teólogos. Você pode perguntar, ele vai saber tudo. Tem muita gente que conhece a Bíblia para ser um conhecedor. Agora, quanto dessa palavra já transformou a vida de quem escolheu conhecer? Porque não é o quanto que a pessoa sabe da letra, é o quanto ela vive da palavra. Hoje em dia tá cheio de gente eloquente. Rede social, então, se olha e fala: meu Deus, né? Esse pastor manda muito bem, conhece demais. Coisa boa. Vamos tomar um café na casa dele e bater um papo com a esposa dele. Só pra gente entender o quanto do que ele conheceu transformou a vida dele. Uma vez o Beto até que gosta de contar essa história, não sei se vocês já ouviram, que ele tinha um amigo e o amigo era assim um teólogo. E toda vez ele gostava meio que dar uma no Beto, assim, né? Que ele sabia muito mais a parte teológica bíblica, então ele estava sempre dando uma liçãozinha de moral. E o casamento, péssimo. Aí um dia o Beto falou para ele: rapaz, eu admiro o tanto que você conhece da palavra, mas deixa eu te falar, eu conheço bem menos que você mesmo, mas o que eu conheço, eu tô tentando aplicar. E minha preocupação é que você conhece tudo e tá falhando em aplicar as coisas básicas, que é conseguir se relacionar bem com a sua família. Então é bem isso, gente. Às vezes a gente acha que sabedoria é quem conhece toda a palavra, ela sabe dizer. Que bom, tomara que cada dia a gente conheça mais. Mas quando eu falar aqui que a gente precisa conhecer a palavra, eu quero que você entenda assim: eu preciso conhecer e praticar. O que eu recebo do Senhor, eu preciso viver essa palavra.
É por isso que às vezes, foi como a gente estudou, eu não preciso de pressa. Se você está lendo um texto e aquele texto te confronta e você está com dificuldade de passar daquilo, você vai repetir, você vai ler, você vai orar, você vai falar, Senhor, Deus, quantas vezes eu já li aqui sobre, por exemplo, ser uma mulher mansa, eu estou com dificuldade. Mas você vai ler, você vai buscar a palavra, você vai pedir para o Senhor te transformar, te transformar, te transformar. Por quê? Só tem efeito se a gente conseguir viver o que a Bíblia nos propõe. É da noite para o dia? Não. É como disse Paulo, o bem que quero fazer não faço. Mas o mal que não quero, esse faço. Mas a gente precisa, ao menos, ter essa coragem. Quantas vezes eu estou confessando o mesmo pecado, gente? Por quê? Porque minha carne ainda está militando contra o Espírito. Aí eu chego diante do Senhor e falo, Senhor, de novo, Deus. Ai, que vergonha, me perdoa. Estou eu aqui de novo, pedindo perdão por isso. Quantas vezes eu já fiz um voto com o Senhor que eu ia melhorar nisso e não cresci. Me ajuda, tem misericórdia. Mas sabe o que é o melhor de Cristo? Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Mas sabe o que ele faz com o orgulhoso? Ele abate. Sabe quem é o orgulhoso? É aquele que se conformou. Quer saber? Eu sou assim mesmo. Aí você lê lá na Bíblia, lá, olha, sim, a mulher para buscar a mansidão. Ah, não, isso aqui já abri mão, não vou ser mansa, não. Eu nasci assim mesmo. Você está sendo o quê? Soberbo. Porque o humilde, o quebrantado de coração, ainda que seja difícil, você precisa. Eu vou de novo diante de Deus. Deus, de novo, hoje, pela terceira vez, num dia só. Mas eu me arrependo, porque eu sei que esse não é o padrão. Deus, muda em mim o que precisa. Me vira do avesso. Me corrige. Mas me ajuda a ser a mulher para o qual o Senhor me chamou. Não vamos nos apegar aos pecadinhos de estimação. E aí a gente dá um monte de desculpa. É o meu temperamento, foi a minha criação, foi o que eu não tive, foi o que eu tive demais. Muletas. Ou é o outro, né? Faz eu fazer assim, o outro. O problema é o outro, ele é que tem que orar. Desde lá do Éden, né? É o outro. Senhor, Deus, a mulher que tu me deste, Deus, a serpente. A culpa foi de Adão. A culpa foi de Adão, a gente segue fazendo isso. A culpa é de alguém. Também se o senhor tivesse me dado um marido melhorzinho, né? Não, aí me dá um marido desse, aí agora tô eu aqui, né? Escolheu, não perguntou ao Senhor antes, não observou e agora ainda põe na conta de Deus, né? Ainda põe na conta de Deus. Então tá, o temor do Senhor vai ser o princípio do conhecimento. Aí nós vamos pular aqui um pouquinho. Ah, não, eu tava falando de Jesus como a sabedoria de Deus, encarnada, o verbo que se fez carne. Vamos ler mais um texto, porque esse texto é maravilhoso. João 1:1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Continua? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Ai, gente, que coisa maravilhosa, né? Jesus deixou seu trono, seu Pai, seu lar, se fez carne, habitou entre nós, e o mundo que andava em trevas viu a sua maravilhosa luz. E aí ele deixou para nós a Bíblia, o verbo encarnado, como um manual
para que a gente vivesse aqui debaixo do sol, apesar, né, das lutas, dos dias maus, daquilo que vai ser imperfeito, para que a gente andasse tendo a luz de Cristo nos guiando, nos direcionando, nos trazendo discernimento, orientação, conhecimento. Isso precisa nos animar, isso precisa ser uma busca mesmo para nossa alma e para o nosso coração. Hebreus 1 e 2. É você, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém. Jesus é a palavra final, que foi Ele que deu a vida na cruz e através do sangue dele nos religou com Deus. Ele é a palavra final. Mateus 12, 42. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, pois veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. O próprio Jesus falou isso. Olha, a rainha do sul, ela veio de longe para ouvir Salomão. As pessoas vinham de longe para terem seus conflitos resolvidos por Salomão. Aí Jesus falou, mas eis aqui quem está, que é maior do que Salomão. Então, Jesus, ele não era apenas mais sábio que Salomão. Ele é a fonte de toda sabedoria. Consegue entender a diferença? As pessoas precisavam ir a Salomão para obter uma palavra de sabedoria. Mas hoje nós temos Cristo, o Verbo encarnado, a própria sabedoria habitando em nós. Então, quando nós estamos buscando sabedoria, nós não estamos apenas buscando bons conselhos, mas nós estamos nos encontrando com o próprio Cristo. Nós estamos nos assemelhando a Ele. Nós estamos dizendo assim, eu sou teu filho, quero me parecer contigo. Eu quero amar o que o Senhor ama. E eu quero odiar o que o Senhor odeia. Eu quero ser um embaixador do teu reino aqui na terra. Eu quero fazer o que eu vi o Senhor fazendo. Já pensou o filho chegar para você e falar assim, quando eu crescer, mamãe, eu quero ser igual a você? É gratificante, né? É isso que Cristo espera. Ele não quer ser buscado só para a gente aprender a resolver nossos conflitos, não. Ele quer se relacionar conosco e dizer, sejam cristãos, pequenos cristos. Se pareçam comigo. O mundo está em trevas, escuridão. Eu conto com vocês. Os anjos queriam poder fazer isso. Mas Cristo escolheu nos fazer conforme a sua imagem e semelhança, para que nós fôssemos então pequenos Cristo nesse tempo, para nossa família, para aqueles que Ele coloca ao nosso redor. E aí, Tiago 1, 5, 7. Calma aí. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que de todos dará liberalmente, e não lança em rosto, e lhe será dado. Nossa, isso aqui tá grande. Peço, porém, com fé, em nada duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de um lado para o outro. Não é no 7 também, né? Uhum. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Acabou? Acabou. Acabou? 7 é só isso. Quem tem falta de sabedoria? Tiago. Tiago, Jesus já tinha vindo, já tinha encarnado e já estamos aqui na nova aliança. Tiago falou, tem falta de sabedoria?
peça, que a todos ele dá, ó, quanto precisar, pode pedir livremente. Não seca. Agora, peça sem duvidar. Porque se você duvidar, não vai alcançar. Como assim, se eu duvidar? Quando você precisa resolver um conflito, quando você precisa tomar uma decisão na sua vida, apresenta diante de você a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. Aí você duvida, você vai ser como a onda do mar, agitado de um lado para o outro. Nós precisamos confiar. Quer ver uma coisa? Quando a Bíblia fala, mulheres sejam submissas aos vossos maridos no temor do Senhor. Aí apresenta a sabedoria do mundo. Vai, boba, vai montar em você. Vai, boba, você vai ver onde você vai parar. Vai. Sabedoria do mundo e a sabedoria divina. Aí sabe o que acontece? A gente quer tomar decisões com base na sabedoria do mundo e colher frutos divinos e espiritual. Não vamos. Aí a gente precisa confiar e não duvidar. A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ele for velho, não se desviará. Aí sabe aquela hora que o menino fala, puxa, mas nem um domingo a gente falta na igreja, eu tô cansado, nananana. Aí você duvida ali, ai, será que eu insisto ou não insisto? Ah, não tô falando de um radicalismo, né? Acontece um de outro, será que eu insisto ou não insisto? Ah, não, mas ô, tadinho, né? Vou deixar ele ir seguindo, fazendo as suas próprias escolhas e... Você tá escolhendo a sabedoria do mundo, você não tá confiando. Quando a gente confia, a gente pega e fala, eu vou instruir enquanto me for possível. Porque eu creio que lá na frente isso vai dar fruto, ainda que agora chateie ele. Ainda que agora eu tô frustrando. Ainda que agora eu vou ter que lidar com talvez um adolescente bater na porta. Mas lá na frente eu vou colher o fruto, é a palavra de Deus que me garante. Então, nós precisamos buscar e confiar na sabedoria que vem do alto. Gente, eu não confio tanto em mim assim não, não sei vocês, mas eu falo, Senhor, eu prefiro escolher a tua vontade, ainda que eu não consiga discernir tudo de início. Eu escolho obedecer, eu escolho ser sábia. Porque, como a gente falou, tempos passaram, reis passaram, tronos passaram, gerações passaram, mas a palavra de Deus foi, é e será aquela que permanece. Então nós vamos buscar no Senhor esse lugar da confiança, porque para ser sábio é preciso confiar em quem Deus diz que é, em quem Deus diz do que Ele pode fazer e o que Ele quer fazer. Quer ver outra coisa? Generosidade. A pessoa vai ser generosa, ela pensa, e se amanhã eu não tiver? Ah, não, melhor eu guardar. Esse valor aqui que eu vou usar de generosidade, se eu juntar, medo de ser generoso. Porque na sabedoria do mundo, generosidade, meu Deus, cada um com seus problemas. O que eu tenho a ver com a vida do outro? Não, vive isso aí porque escolheu viver isso aí. Eu acho que tem até um outro lado também. Às vezes é não faltar, às vezes é assim. E se a pessoa não usar sabedoria? Ah, eu ouvi dizer que vai desperdiçar. Não é isso. O que ela vai fazer depois é outra história. Então nos chama de ser generoso sem ver. Isso. A Bíblia fala que o generoso, Deus recompensará. Sabe aquela coisa, Deus te pague? É um provérbio. Nós vamos ler ele aqui. É o Deus te pague. Então, toda vez que você for generoso,
Você não precisa se preocupar se quem recebeu a generosidade vai te agradecer, vai te retribuir. Até porque se você fizer isso, seu coração não está no lugar alinhado. Deus te pague, fique tranquilo, Deus vai te pagar. Vocês vão ver em Provérbios o quanto que fala de generosidade e o quanto Deus não se esquece do generoso, gente. Especialmente aquele que está lembrando do necessitado. Mas é assim, certo. Então vamos lá. Depois de Provérbios do 1 ao 7, mudou aqui o nosso tema, ó. Advertências da sabedoria. Aí a gente vai usar depois nossa canetinha verde. É uma instrução aos filhos. Olha só. Faltou ler um, não? Dessa parte? Nós lemos do 1 ao 7, né? Não. Das menções que você tinha falado da Bíblia. Ah, a gente vai continuar lendo. Do Apocalipse? Tá. Vai ficar para o final. Do 8 ao 19, a advertência da sabedoria é para os filhos. Gente, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai nos ensinar a importância de passar para a próxima geração os ensinos. Sempre, em toda a escritura, tem um chamamento de Deus para a gente ensinar para os mais jovens. A Bíblia fala em Tito, mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens a temer ao Senhor, a amarem seus maridos, a educarem seus filhos. A Bíblia fala, ensinem os seus filhos ao acordar, ao levantar, ao deitar, andando com eles pelo caminho, ensine. Ensine. Não delegue para a escola, não delegue para a igreja, não delegue para o psicólogo. Esse chamamento é para mim e para você, custe o que custar. E vai custar muitas vezes a gente abrir mão do tempo do Netflix para gastar tempo com o filho. Vai exigir de nós. Vai exigir de nós chegar cansada, passar de quarto por quarto. No meu caso, tenho 3, vou de quarto por quarto. Passar para a próxima geração vai exigir de nós intencionalidade. Quando eu olho para uma moça, para uma jovem ou para uma criança, eu olho e penso assim, como eu posso influenciar esses que estão vindo, para ver se a gente consegue que eles sejam melhores do que nós. A geração passada, as mães criaram para elas serem veneradas. É ou não é? Quantas famílias o desejo da mãe era ser quase venerada. E ela era o teto. Não, minha filha não vai ser mais sábia que eu. Ela vai vir aqui e vai me constar. Eu continuo aqui nesse posto. Quem já viu família que é assim? Minha árvore é assim. Gente, hoje, se Deus quiser, eu viro para minhas filhas e falo, em nome de Jesus, vocês vão ser mães melhores do que eu. Aí a Bebel, que ainda é pequenininha, fofa, impossível. Quer agradar, né? Falei, não, filha, em nome de Jesus, vocês vão ser mães melhores do que eu. Que Jesus vai dar para vocês mais sabedoria. Vocês vão aprender com meus erros e com os meus acertos. Eu vou estar sempre perto para apoiar, para aplaudir, para ver vocês sendo melhores do que eu. Nós temos que olhar para a próxima geração e investir em deixar que eles aprendam, inclusive, com os nossos erros. Sabe quanto que eles aprendem com os nossos erros? Quando a gente pede perdão. Filho, mamãe falhou com você nisso aqui. Perdi a paciência sem precisar com você hoje. E eu sei que quando eu falei isso, eu te magoei. Você me perdoa? As duas ali, ó, bonitinho, trocando os olhares. Tá brigando comigo. Quando eu vejo uma moça jovem, solteira, eu faço questão de me conectar.
eu me conecto intencionalmente, porque eu estou preocupada com a geração que está vindo. Quando eu vejo jovens escolhendo pelo casamento, eu vou lá e falo assim, obrigada, porque você está escolhendo pela família. Meus filhos precisam de referência, obrigado, porque vocês estão se tornando uma referência para eles. Sempre que eu posso, eu lanço uma palavra de encorajamento. Faça isso. Provérbios está fazendo isso aqui também. Ele faz questão de falar aos mais jovens, aos filhos. Vamos fazer questão. Sabe quando as pessoas estão metendo malho na sogra, no casamento? Seja você uma voz para dizer, olha, tem suas dificuldades, mas coisa boa é viver em família. Inclusive as dificuldades estão nos santificando. A gente se parece mais com Jesus quando no casamento existe algo que é um sacrifício. Escolha por viver em família, escolha ter filhos. Ah, vai dar trabalho, gasta dinheiro. Gente, nós é que precisamos incentivar, nós somos a resposta. Não! É por isso que tem país pagando para as pessoas gerarem filhos. Por quê? Provavelmente a roda de conversa desse povo no passado não foi as melhores. Vamos passar para a próxima geração. Seja intencional. Às vezes a gente acha que fazer algo para Deus é dentro da igreja, uma coisa formal. Eu preciso abrir um grupo desse. Não. Eu sou intencional com vocês, mas tem pessoas que não estão aqui que eu sou intencional, porque eu estou focando na próxima geração. Eu dou meu tempo, dou minha atenção, minha oração. Por quê? Porque eu quero que meus filhos tenham referência daqui a pouco. Especialmente porque eles buscam por referência. Vamos ser essas mulheres preocupadas. Começa com os nossos filhos, mas não para nos nossos filhos. Porque os nossos filhos vão buscar referência fora da gente, fora de casa. E aí? E aí que eu e você podemos apoiar tantas mulheres mais novas que estão tendo que decidir por profissão, precisando às vezes de alguém para ouvir, para trazer um conselho, uma palavra de ânimo. Vamos ser essa voz. Olha, escolhe uma jovem, escolhe uma mulher mais nova, fora, além da sua casa, para você ser uma encorajadora. Quem dá oportunidade de trabalho, Thaís, oportunidade de trabalho, vê lá uma moça que tem um coração mais desprendido. Cara, eu vou investir nessa menina aqui. Eu vou dar oportunidade, vou perguntar como é que tá a casa dela, vou perguntar se ela lê a Bíblia. Escolhe, vamos ser intencional. Isso é fazer a vontade de Deus, isso é cumprir o nosso propósito. Às vezes a gente enfeita muito o propósito. Ai, qual o meu propósito? O que eu posso fazer? Faça isso. Né? O básico bem feito. Faça o básico bem feito. Então vamos lá, vamos ver o que Provérbios, qual foi aqui o conselho para a próxima geração. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Se disserem, venha conosco, fiquem de tocaia para matar alguém, vamos divertir-nos, armando emboscada contra quem de nada suspeita. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura engole os mortos. Vamos destruí-los inteiro, como são destruídos que descem a cova. Acharemos todo tipo de objetos valiosos e encheremos as nossas casas com o que roubamos. Junte-se ao nosso bando, dividiremos em partes iguais tudo o que conseguirmos. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o mal, estão sempre prontos para derramar sangue. Assim como é inútil estender a rede se as aves o observam, também esses homens não percebem que fazem tocaia contra a própria vida.
armam emboscadas contra eles mesmos. Tal é o conhecimento de todos os gananciosos. Quem assim procede, a si mesmo se destrói. Por que a gente precisa de uma palavrinha chamada discernimento? Quando você lê isso aqui, talvez você pense, não, mas não se aplica aos meus filhos, não. Também eles nem têm amigos que armam emboscadas, que querem engolir as pessoas vivas. Não, eles também não roubam. Vamos discernir o que seria esse texto na nossa atualidade? O que é a ganância dos dias de hoje? Obsessão por status, visibilidade nas redes sociais, desejo o tempo inteiro de estar no primeiro lugar, de só fazer aquilo que tem reconhecimento ou destaque. Comparação constante e insatisfação com o que tem. Consumismo como estilo de vida. Pressão por sucesso imediato. Sem paciência pelo processo. É isso mesmo. Outro dia a gente conversando de profissão, né? Aí o Thiago, que já tá nessa idade, pensar, não, mas eu quero ser rico. Aí a gente falou, então, se prepara para trabalhar muito. Mas um fulano, ciclano, trabalhou pela internet, fez não sei o que, da noite pro dia. Meu filho. Mas deixa eu te falar. A Bíblia diz que Deus prospera aquele que não come o pão da preguiça. É assim que a gente vai ser bem sucedido. Mas hoje, o que é um YouTube? É isso. Eles olham e ficam gananciosos. Rapaz, como ele ficou rico. Ganância. Nos dias de hoje é isso. Pressão por sucesso imediato, sem paciência pelo processo. Gente, isso aqui é... Esse monte de jovem iludido, mas a nossa geração é assim, é uma coisa que eu sempre bato e leio e vejo, é isso. Porque a facilidade de ganhar dinheiro estimula por mais, pode seguir no caminho, ter a base nossa que a gente está dando, e isso mexe muito com a cabeça deles. É muito difícil. Porque assim, e outra, essa geração nossa que ainda, a geração que eu tenho, que é da minha enteada de 20 e poucos anos, formou quer ganhar 20 mil. Assim, imagina, eu vou formar para ganhar. Não, eles já querem, eles não têm a paciência do processo. Não tem humildade. Não tem. Como eu sou formada, eles estão querendo pagar R$1.800. Cara, calma, vai começar de baixo. Gente, eu lido muito com as duas coisas. Um que está preparando, que vê e fala, não, mas o jogador vendeu por não sei quantos bilhões, ou não sei o quê. E aí você fala, o dinheiro não é mais... Eu não falo que você precisa trabalhar suado. Não é isso, mas assim, entrar na ordem, não existe mais ordem, porque antigamente as pessoas que ganhavam dinheiro tinham um processo. Sim. Hoje não, é pá, pum. Aí todo mundo acha que é assim. E a vida real não é. Jogador de futebol. O cara não tem juventude, não tem nada. Só vê os milhões na conta e a vida. Só vê a parte boa. Porque essa vida superficial passa essa vida totalmente ilusão. E sabe como a gente reforça? E assim, eu entendo um pouco isso, porque, por exemplo, colocando os meninos no caminho, escolhendo as amizades, a gente, aqui, ó, esse ambiente, mesmo assim, o mundo ainda influencia. Sim. Mesmo assim, ainda... Nossa, agora o tempo é muito inteiro. mais do que antes, né? Que agora tá no celular deles, né? E aí... Se nós estamos caminhando perto, porque não é sobre proibir, excluir, é aproveitar as oportunidades para trazer orientação. Porque o proibir tem efeito contrário. Por exemplo, quando a gente vai passear com os meninos, a gente foi para Disney com os meninos, fez uma viagem. O Sérgio junta eles e fala assim, vocês sabiam que isso que nós estamos vivendo não é normal? Isso aqui
não é normal. Sabe quando foi que sua mãe, por exemplo, foi à Disney pela primeira vez? Ela tinha mais de 20 anos. E era uma vez, e olhe lá. Sabe o que nós vivemos? Fruto do favor e da misericórdia de Deus. Fruto daquilo que Deus tem nos permitido através do trabalho suado. Mas isso aqui não é normal. Vamos agradecer ao Senhor por isso? Como que a gente encerra um período de férias? Sabe por que foi legal? Porque na nossa família tem paz e harmonia. Porque uma família sem paz e harmonia, ela pode ir para o melhor lugar do mundo, que não vai ter graça. Mas uma família que tem paz e harmonia, qualquer lugar do mundo vai ser legal. Instrução e alinhando o coração do filho. Aí você não vai falar isso só numa férias. Se você tem oportunidade de ter mais de uma, você vai repetir, você vai trazendo um alinhamento. Porque não adianta, a gente vai ser hipócrita. Ah, então eu não vou dar. Não existe, não tem jeito. Eles vão ter mais do que a gente teve. Agora, o temor do Senhor é o que vai fazer diferença. O temor do Senhor vai fazer a diferença. Olha só, a Isabel, tô até aqui com o envelopinho dela, né? Eu até tiro umas fotos. Onde a gente vai, qualquer lugar do mundo, qualquer igreja, eu tenho várias fotos dela. Ela prepara um envelope, olha que bonitinho, gente. Eu só lembrei agora, porque eu ainda esqueci de entregar, mas eu vou nessa igreja de novo e vou levar. O nome dela, aqui dentro tem, não sei se é 5 ou se é 10 dólares. Ela se preparou antes, eu nem lembrei. Para ela levar essa ofertinha aqui, ela teve que pegar a bolsa dela, pegar o dinheirinho que o pai tinha dado. Quando falou na hora da oferta, tô vendo ela lá. Gracinha. Ensino. Só que no coração dela já caiu. Eu não preciso mais falar de generosidade de oferta para ela. Caiu no coração dela. A Esther, a preocupação dela já é outra. Fui num restaurante, o garçom simpático, não sei o que, ela... Você vai dar a maior gorjeta, né, mãe? Mãe, você vai dar a maior gorjeta. Vou. No final, quando eu saí do restaurante, ela... Você deu a maior gorjeta, né? Todo lugar que a gente passa, ela pergunta... Vocês deram a maior gorjeta? Tá dando certo. Repetir, alinhar, colocar o coração no lugar. Eles vão falhar, graças a Deus, eles são normais, eles estão em transformação como nós, mas nós vamos insistir, falar e nós vamos colher o fruto disso. Então, o que o provérbio está falando aqui sobre a ganância é: vamos ensinar aos nossos filhos que as pessoas são mais que o valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas em quem ela é diante de Deus. Repetir o ensino de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Gente, se não temer ao Senhor, quem não teme ao Senhor vai temer quem? Vai temer quem? Por isso que a autoridade, nossos filhos precisam sim ver em nós autoridade e respeito. Porque a Bíblia fala, se vocês não amam quem vocês veem, vai amar Deus como se não vê? Se os nossos filhos não entenderem a autoridade a partir do convívio conosco, dificilmente também eles vão temer ao Senhor, porque nós deixamos quebrar o primeiro princípio, honra pai e mãe para que tudo te vá bem. Você está permitindo o seu filho te desonrar, você está permitindo o seu filho desconsiderar a autoridade que Deus deu a você. Quando é que nós vamos achar que eles vão temer ao Senhor? Não vão. Nosso primeiro compromisso com os nossos filhos é que eles entendam que o Senhor nos colocou na vida deles como autoridade espiritual. Ser amigo dos filhos é se der certo.
Se der certo, nós vamos ter um relacionamento de amizade com eles. Mas o nosso compromisso com Deus é a responsabilidade de instrução, de amor. Autoritarismo não é autoridade, mas uma autoridade que instrui e que diz sim. Enquanto for preciso, o que é certo, o que é errado, a pôr os limites. E lá na frente, esses filhos vão reconhecer essa autoridade como amor. E lá na frente, provavelmente vai dar certo ser amigo. Se você não conseguiu construir isso enquanto precisou exercer a autoridade. Porque a Bíblia fala, tem filho que a cerviz é dura. Tem filho que a cerviz é mais dura. Você vai ter que usar de mais autoridade para proteger ele do mal. E em algum momento isso vai trazer um conflito. Mas ainda assim, escolha exercer a autoridade que Deus te deu. Não abra mão. Lá na frente, o Senhor vai fazer com que isso coopere para o bem. O dia que ele discernir, entender do que você livrou e privou ele, o efeito disso, ele volta e diz, mãe, obrigada. Eu te dei um trabalho danado. Mas eu vi o que aconteceu com os meus amigos, que as mães abriram mão da autoridade. Estão na cadeia, estão viciadas em droga, não conquistaram nada. Estão pagando um preço absurdo. Esse filho volta. Agora, vai ter filho que, graças a Deus, o coração é mais maleável. Ele aceita melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aproveite a oportunidade. Vamos aproveitar a oportunidade. A explicação positiva e extremista de hoje em dia, até isso está amaldiçoado, né? Até isso. Tudo pode, a criança fazer com vontade. Gente, tem hora que é não. E pronto, acabou. Antigamente era extremo, né? O extremo nada podia. E agora é tudo pode. Tudo pode. É o lugar de equilíbrio. O lugar da sabedoria. Olha só. Corrigir com amor e conversar sobre decisões. Sobre todos os assuntos da vida. Canetinha verde aí vai ser bom, hein? Olha que coisa boa. Um tema pra gente falar com os meninos e um tema pra gente orar. Deus, livra eles dessas companhias aqui, Senhor. Dê a eles discernimento. Pra eles entenderem que o chamado deles é pra ser luz no mundo. Eles é que precisam influenciar e não se deixarem ser influenciados. Olha que coisa linda. E agora, para encerrar, os últimos versículos do Provérbios 1, que é um convite à sabedoria. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês inexperientes irão conter-se com sua inexperiência? Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão conhecimento? Fazendo um parêntese. Toda vez que eu lembro zombaria, ter prazer na zombaria, eu penso no bullying. Cuidado com o que nós estamos permitindo ver os nossos filhos sorrindo. Cuidado. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos. Vocês, porém, rejeitam meu convite. Ninguém se portou quando estendi minha mão. Visto que desprezaram totalmente o meu conselho e não quiseram aceitar minha repreensão, eu, de minha parte, vou rir-me da sua desgraça. Zombarei quando o que temem se abater sobre você. Quando aquilo que temem abater sobre vocês, como uma tempestade, quando a desgraça os atingir como um vendaval, quando a angústia e a dor os dominarem. Então vocês me clamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor. Não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência. Comerão do fruto da sua conduta e se fartarão das suas próprias maquinações. Sabe o que a Bíblia diz?
coisa ruim é quando Deus entrega o homem à sua própria sorte. Por isso nós temos que tentar ter um coração que não é obstinado. Às vezes nós queremos... Coisa ruim é quando Deus entrega o homem à sua própria sorte. Quando Deus está nos corrigindo, tá bom. Ele está tentando falar, filho, presta atenção. Filho, olha isso aqui. Filho, eu fechei essa porta por esse motivo. Você vai lá e continua insistindo. Insistindo, obstinado. Quando Deus te entrega a sua própria sorte, fala, tá bom, vai. Aí é a hora que muitas vezes nós vamos escolher dor e angústia. Aí a gente vai olhar e vai dizer, Deus, o Senhor me abandonou? Eu clamei, eu gritei, eu fechei porta, eu tentei te alertar e você recusou. A Bíblia fala, melhor é morar no quintal do que com uma mulher rixosa. A Bíblia está falando. Aí você é rixosa hoje, você é rixosa amanhã, aí Deus te traz a palavra, aí o casamento passa por uma crise porque você foi rixosa e você segue sendo rixosa. Aí estoura um divórcio. O marido não aguenta. Provérbios te avisou, a palavra te avisou, a crise tentou te avisar. E você seguiu obstinada, reclamona, que a mulher rixosa é isso, reclamona por tudo o tempo todo. Aí estoura um divórcio, aí vai viver a dor, a angústia e o sofrimento que é viver um divórcio. Tô dando um exemplo, podia ser sobre um negócio. A Bíblia tem orientação sobre negócio. Aí você vai e sai fazendo negócio do jeito que você quer, não busca orientação, não busca um conselho. Depois, o negócio dá errado. Dívidas, muitas vezes dívidas, passa o resto de uma vida pagando. Porque, gente, até o que dá errado, quando nós estamos diante de Deus, Ele coopera para o bem. Você orou, você buscou confirmação, ainda assim não deu certo. Gente, é impressionante encerrar algo que você buscou orientação do Senhor, ainda que não deu certo. Deu aprendizado, deu experiência. Mas quando as coisas são fruto do nosso coração obstinado, aí é o que está falando esse texto. Vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Porque eu tentei te avisar antes. Eu tô aqui gritando, filho, eu tô tentando te falar. E você escolheu não me ouvir. Agora, você vai ter que colher o fruto dessa sua escolha. Pois a inconstância dos inexperientes os matará. E a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança. E estará tranquilo, sem temer nenhum mal. Olha que promessa. Se nós ouvirmos o Senhor, se nós buscarmos a sabedoria, nós vamos andar tranquilos, sem temer mal algum. E, gente, tudo que Provérbios aqui tá convidando nessa parte do texto é um tipo do que Cristo fez também e faz por nós. Lá em Apocalipse 3:20, eu vou ler aqui para a gente não demorar mais. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não endurecer o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus, como a sabedoria de Deus, também continua nos chamando. Ele não nos chama nas praças, mas ele nos chama à porta do nosso coração. E o convite dele é cheio de graça e de misericórdia, né? Ele não força, ele não bate, ele espera que nós o ouçamos. E a recusa desse convite tem
consequências. João 1,11 diz: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Rejeitar a sabedoria é desprezar a proteção de Deus. Rejeitar Cristo é fechar o coração para o único que pode nos salvar. Mas, para os que o receberam, deu-lhes o poder de quê? Serem feitos filhos de Deus. As promessas bíblicas são para todos? Não. Só para os filhos. Então, a todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem filhos. A sabedoria continua clamando e Cristo continua batendo. O coração se abre para ouvir a voz de Deus. Não apenas mudar de direção, mas ser transformado por Ele. Jesus quer entrar e ceiar conosco. E desprezar o seu convite é caminhar rumo à destruição. Então hoje, vamos dizer sim para a sabedoria. Dizer sim para o relacionamento com Cristo. Deixar que Ele transforme as nossas vidas. Amém? Eu anotei uma oração e vou ler ela para vocês. Você pode fechar os olhos. Senhor, hoje nós queremos responder ao teu chamado. Não queremos ignorar a tua voz e nem fechar a porta do nosso coração. Ensina-nos a amar a tua sabedoria e andar nos teus caminhos. Dai-nos, Senhor, olhos para ver com discernimento, ouvidos sensíveis à tua voz e um coração humilde para te obedecer. Que nós não desprezemos a tua correção, mas aceitamos com alegria a transformação que vem de ti. Que nós experimentemos em ti a verdadeira paz, a segurança que não depende das circunstâncias e a alegria de viver debaixo da tua direção. Senhor Jesus, sabedoria viva que se fez carne entre nós, habita, reina e nos transforma. Que nós possamos viver para ouvir e seguir a tua voz todos os dias da nossa vida. Amém. Amém. Amém.